tarde. Boa tarde. Meu nome é... Somos alunos do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Josemar Rodrigues. Meu nome é Eduardo Helena. Meu nome é Arthur Ventura. Então, a gente vai falar sobre o capítulo 12 do livro de História, que é a Renascença. Que é uma série de inovações em diversas áreas que ocorreu na Península Itálica. Ela, em base assim, a gente pode dizer que ela seria a renovação das artes, que principalmente ocorreu nas áreas de pintura, escultura e arquitetura. Então, segundo Giorgio Vasari, um escritor, em 1515, se eu não me engano, ele disse que isso seria a renovação nas artes, que teve lá que ocorreu durante esse período que ficou conhecido como Renascença. E até esse escritor foi o primeiro a usar esse termo. Ela ocorreu principalmente na Península Itálica, com cidades como Veneza e Florença, em Roma, porque lá era onde ficava a Igreja Católica, onde ela era mais forte, assim por se dizer. E o Papa, ele apoiava muito essas questões de artes e tal. Aí lá onde ela teve mais força, assim. Só que não foi o único lugar, que além de lá teve os Países Baixos, teve diversos outros pintores assim muito famosos que valem ser lembrados. E ela, ela ganhou força mesmo assim nessas cidades, porque essa cidade tinha muito contato com o Ocidente. E lá tinham muitos banqueiros, burgueses assim, e também, além do Papa, né, tinha esses banqueiros burgueses que apoiavam muito essas artes, que ocorreram em vários setores, além da pintura, escultura e arquitetura, mas também outros campos científicos, como astronomia, matemática e física. Aí, isso assim pode-se dizer que é os principais acontecimentos assim, da Renascença. E agora minha amiga Eduarda vai falar sobre alguns grandes mestres dessa renovação que teve. Então, gente, começamos logo pelos três, digamos assim, artistas que foram os principais, digamos. Primeiro foi o Michelangelo, que pintou a babosa da Capela Sistina do Vaticano, que foi uma obra que foi feita em 1508, se não me engano, que houve grandes arquiteturas, novos cálculos e assim vai. E também teve outra obra que ele também fez, que foi a Pietà, que é Maria segurando Jesus. Apesar de ser um ótimo escultor de obras, ele foi nomeado a... Corta aí. Não, pode falar. Basílica de São Pedro. E com isso ele conseguiu erguer seu trabalho. E também podemos falar, fechando o assunto, também tem outro pintor, que foi Rafael Sanzino, que por sua vez foi influenciado pelas obras de Michelangelo e, apesar de ser mulherengo, casou-se 2 vezes. Né? Que foi com a mulher do padeiro e com a outra lá que eu esqueci. E na verdade, resumindo tudo, a obra que ele pintou, que foi lá do famoso retrato de Júlio XII, foi incorporado pela uma de suas mulheres, que ele conseguiu pintar. Ou seja, ele incorporou em uma das suas mulheres e conseguiu incorporar um retrato. E com isso ele ficou famoso e tal. E também temos o Leonardo da Vinci, que ficou famoso mundialmente por ter pintado a obra de Mona Lisa, que para mim foi um dos melhores assim, do Renascimento, que conseguiu dar portas abertas aos outros que não tinham tanto conhecimento assim. É através também por causa da Igreja Católica, que antigamente ela era, digamos que era uma prisão mundial. Não é prisão mundial assim. Pode falar. Não, vale ressaltar que Da Vinci, além de
ser pintor, ele atuava em diversas outras áreas. E um dos projetos dele que ficou famoso também seria um planador. Ele foi um dos primeiros projetos assim, que buscavam levar o homem aos céus usado assim, visto na história. E ele ficou famoso também por críticas à Igreja Católica, que só permitia o sexo no casamento. E ele criticou isso. Aí ele foi julgado e tal. Aí ele foi um dos primeiros a começar a criticar a Igreja Católica, que era a grande força assim, na Europa naquela época. Que na verdade os casais tinham que ser héteros, não poderiam ser homossexuais, senão seriam torturados pela igreja. Naquela época, tá, gente? Pode fazer? Então, Tá. pode... Agora a gente vai com. Meu nome é Josemar Rodrigues e meu grupo ficou com o capítulo 12 do livro de História e o meu tópico foi a versão ocidental do humanismo. Naquele tempo, a filosofia e a teologia eram quase inseparáveis. Os renascentistas apresentaram novidades como o pensamento da revalorização do pensamento de Platão, que era um filósofo ateniense do século V a.C. Isso fez com que muitos filósofos contestassem a primárgia do aristotelismo, que é a base do pensamento de São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino é o principal teólogo da Igreja da Baixa Idade Média. Muitos criadores achavam que esse período era uma parte alegre da história em relação à Idade Média, mas esse período não foi tão feliz assim como eles diziam. Isso pode se notar com o principal gênero literário, a utopia. Nesse texto é possível notar que os escritores buscavam uma sociedade justa em seus textos, ou seja, eles ainda estavam descontentes com a realidade. Olá galera, eu vou falar sobre a nova fase do Renascimento, que é o racionalismo. Eu vou falar sobre algumas grandes pessoas do racionalismo. Uma delas foi o Francis Bacon, que foi o cara que mais contestou a ideia do aristotelismo, Ele foi uma das grandes pessoas que separou a filosofia da ciência. E ele também foi o criador do método científico. Um dado interessante é que ele falava que a verdade estava nos objetos. Outra grande pessoa foi René Descartes, que pôs em dúvida o método científico. Ele foi o criador da grande obra Penso, Logo Existo, que foi uma grande obra. Ele foi o pai do racionalismo e ele falava que a verdade era construída, e não como Francis Bacon, que ele falava que a verdade estava nos objetos. Embora na época existisse uma rixa entre empiristas e cartesianos, ele foi um dos grandes caras que ele foi um pouco dos dois. Ele foi um grande matemático e inventou o sistema cartesiano. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Científica, que teve como protagonista Isaac Newton, que foi o criador da lei da gravidade universal. E além de grande matemático e astrônomo, ele foi considerado o pai da física. E a ciência nunca mais foi a mesma depois que ele passou por ali. Inclusive, ele desbancou várias ideias da igreja na época com suas teorias.